Você sabia que o Papa Leão XIV quase morreu afogado aos 9 anos de idade? E que durante esses momentos entre a vida e a morte, ele teve uma visão mística que determinou seu destino? O próprio irmão do primeiro Papa americano acaba de revelar segredos de família que explicam as decisões mais controversas do pontífice. E o mais chocante, por 2 anos de sua juventude, o homem que hoje lidera mais de 1 bilhão de católicos chegou a abandonar completamente a fé. Fique até o final para descobrir a revelação mais impactante que pouquíssimas pessoas no Vaticano conhecem e que pode mudar para sempre o rumo da Igreja Católica. Bem-vindo ao Radar da Fé, seu canal sobre notícias e curiosidades religiosas do mundo todo. Se você busca entender os eventos que estão transformando o cenário espiritual global, se inscreva agora, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada de descobertas. O mundo católico foi surpreendido esta semana quando Antônio Domingues, irmão mais velho do Papa Leão XIV, quebrou o silêncio e concedeu uma entrevista reveladora, compartilhando detalhes íntimos sobre a infância e personalidade do primeiro pontífice das Américas. Estas revelações não apenas humanizam a figura do Papa, mas também explicam muitas de suas controversas decisões desde que assumiu o trono de São Pedro. Quando soube que meu irmão havia sido eleito Papa, não consegui acreditar, confessou Antônio, com um misto de orgulho e perplexidade. Conhecendo sua história, as provações que enfrentou, parecia impossível. Nascido em uma pequena comunidade agrícola no interior da Argentina, o jovem que um dia se tornaria Papa viveu uma infância marcada por extrema pobreza e eventos transformadores que poucos conhecem. Nossa casa não tinha sequer piso, revelou Antônio com a voz embargada. Dormíamos todos em um único quarto e muitas vezes nos alimentávamos apenas uma vez por dia, mas nossos pais sempre insistiram que estudássemos. Meu irmão, desde muito pequeno, demonstrava uma inteligência extraordinária. Enquanto outras crianças brincavam, ele estava sempre com um livro nas mãos. Mas o evento mais marcante e que praticamente ninguém fora da família conhece, ocorreu quando o futuro Papa tinha apenas 9 anos de idade. Antônio revelou, visivelmente emocionado, que seu irmão quase morreu afogado em um rio próximo à casa da família. Foi um verdadeiro milagre. Ele ficou submerso por quase 3 minutos. Quando o tiramos da água, estava azul, completamente sem respirar. Nosso pai fez respiração boca a boca, algo que aprendeu durante seu tempo no exército, e meu irmão voltou à vida, como se tivesse ressuscitado. Naquela noite, ele nos contou, tremendo, que enquanto estava desacordado, teve uma visão de Nossa Senhora, que lhe disse que sua vida seria dedicada a servir a Deus e transformar a Igreja. Esta revelação é particularmente significativa, pois explica a profunda devoção mariana que caracteriza o pontificado de Leão XIV. Desde sua eleição, ele já visitou 11 santuários dedicados a Nossa Senhora em diferentes países, algo totalmente incomum para um papa em tão pouco tempo de mandato. Talvez a revelação mais surpreendente de Antônio seja que, contrariando o que muitos imaginam, seu irmão não foi sempre um homem de fé inabalável. Durante a adolescência, o futuro Papa passou por uma intensa crise existencial que quase ninguém conhece. Houve um período de quase 2 anos em que ele questionou absolutamente tudo, deixou completamente de ir à missa, devorava livros de filósofos ateus, discutia ferozmente com nossos pais. Foi uma fase extremamente difícil para toda a família. Nosso pai, um homem extremamente devoto, sofreu profundamente com isso. Chegou a dizer que havia perdido um filho para o diabo. Esta revelação surpreendente explica a abertura e compreensão que o Papa Leão XIV tem demonstrado em relação a pessoas que se dizem sem religião ou que questionam a fé. Suas recentes declarações sobre a importância do diálogo com ateus e agnósticos, que causaram tanta polêmica nos círculos conservadores, agora fazem muito mais sentido à luz desta nova informação. Mas o que teria feito o futuro Papa retornar à fé? Segundo Antônio, a reconexão do irmão com Deus aconteceu após um evento profundamente traumático. Um amigo muito próximo dele, com quem compartilhava esses questionamentos filosóficos e religiosos, cometeu suicídio. Foi absolutamente devastador. Meu irmão se sentiu parcialmente responsável, como se tivesse falhado em mostrar algum sentido para a vida desse amigo. Ele chegou a dizer que suas conversas mataram Deus para aquele jovem.
Antônio revelou que, após este evento, o jovem que se tornaria papa entrou em uma profunda depressão, isolando-se completamente. A recuperação só começou quando, por insistência da mãe, ele aceitou trabalhar como voluntário em um hospital para crianças com câncer terminal. Foi lá que ele reencontrou Deus, não nos livros ou nas discussões filosóficas, mas no sofrimento e na esperança inexplicável daquelas crianças. Ele me disse uma vez: vi mais fé genuína naquele hospital do que em toda a minha vida na igreja. Aquelas crianças enfrentando a morte tinham uma conexão com o divino que muitos teólogos nunca alcançarão. Esta experiência, segundo o irmão, moldou profundamente a visão pastoral do atual pontífice, explicando seu foco constante nos marginalizados e sofredores, bem como suas frequentes e polêmicas críticas à igreja de aparências e aos católicos de salão. Uma revelação que deixou muitos surpresos foi sobre o talento musical desconhecido do Papa. Pouquíssimas pessoas sabem, mas meu irmão toca violão magistralmente. Na juventude, ele chegou a compor músicas religiosas que até hoje são cantadas em algumas paróquias da Argentina, embora quase ninguém saiba que ele é o compositor. A música sempre foi sua forma de oração mais profunda e autêntica. Antônio também contou que o futuro Papa tinha sonhos muito diferentes de se tornar líder da Igreja Católica. Ele realmente queria ser professor universitário de teologia, tinha planos detalhados de escrever livros importantes, formar jovens teólogos. O sacerdócio veio como vocação, claro, mas sua ambição nunca foi subir na hierarquia eclesiástica. De fato, cada nomeação para cargos mais elevados foi recebida por ele com relutância. Essa revelação talvez explique a frequente ênfase que Leão XIV coloca na educação teológica para leigos e seu esforço em reformar radicalmente as universidades católicas ao redor do mundo, bem como sua surpreendentemente prolífica produção de textos teológicos desde que assumiu o papado. Uma das revelações mais impactantes da entrevista foi sobre um voto secreto que o Papa fez ainda jovem, que pouquíssimas pessoas conhecem. Após se recuperar de uma pneumonia gravíssima aos 20 e poucos anos, que quase o matou, ele fez um voto solene de nunca recusar ajuda a quem estivesse sofrendo, independentemente de quem fosse essa pessoa. Isso explica por que, mesmo como bispo, ele frequentemente desaparecia no meio da noite, deixando seus assessores em pânico para visitar doentes terminais ou pessoas em situação de rua. Este compromisso pessoal ajuda a entender muitas decisões controversas de Leão XIV, como a abertura de parte dos palácios vaticanos para acolher refugiados da África e do Oriente Médio, e sua insistência para que paróquias e dioceses ao redor do mundo façam o mesmo com suas propriedades subutilizadas. Antônio também abordou os desafios que seu irmão enfrentou dentro da própria igreja antes de se tornar papa, revelações que o Vaticano certamente preferiria manter em sigilo. E ele sofreu perseguições internas terríveis, suas ideias eram frequentemente distorcidas, e houve momentos em que ele quase desistiu de tudo. Uma vez, após ser duramente atacado por um superior eclesiástico poderoso, ele me ligou no meio da noite dizendo que talvez devesse deixar o sacerdócio. Foram anos muito difíceis, onde ele se sentia profundamente incompreendido dentro da própria instituição que amava. Esta revelação sobre os momentos de crise vocacional humaniza a figura do Papa e ajuda a compreender sua frequente defesa da cultura do erro. A ideia revolucionária de que a igreja deve aceitar publicamente que comete erros e aprender com eles, em vez de se fingir infalível em tudo. Contrariando a imagem pública, Antônio revelou aspectos surpreendentes da personalidade do pontífice. Muitos o veem como alguém sempre sereno, quase sem emoções fortes. Mas em família, ele sempre foi extremamente passional, tinha ataques de riso que o deixavam sem fôlego e também momentos de tristeza tão profunda que nos assustavam. Ele sente tudo com uma intensidade avassaladora, apenas aprendeu, com muito esforço, a controlar a expressão dessas emoções. Talvez a revelação mais extraordinária feita por Antônio seja sobre uma experiência mística que o Papa teve pouco antes de ser eleito, algo que apenas a família conhecia até agora. Ele me contou sob absoluto segredo que na noite anterior ao conclave teve um sonho extremamente vívido onde São Francisco de Assis lhe apareceu e disse: a igreja precisa retornar à simplicidade radical do evangelho ou não sobreviverá ao próximo século. Meu irmão acordou chorando incontrolavelmente e com absoluta certeza de que seria escolhido, algo que ele considerava impossível até então.
Esta experiência espiritual explicaria a determinação quase obstinada com que Leão XIV tem implementado reformas controversas dentro da igreja, reduzindo drasticamente os gastos do Vaticano, vendendo propriedades luxuosas e redirecionando enormes recursos para obras sociais em áreas empobrecidas. Antônio concluiu a entrevista com uma revelação que está causando verdadeiro terremoto nos círculos católicos mais conservadores. Meu irmão sempre teve o sonho, desde jovem, de ver uma igreja mais inclusiva, onde mulheres tivessem papéis verdadeiramente importantes na hierarquia. Desde os tempos de seminário, ele questionava por que mulheres, que frequentemente demonstravam mais fé, compromisso e sabedoria, que muitos homens, eram relegadas a posições secundárias na estrutura eclesiástica. Esta visão explicaria alguns dos movimentos mais polêmicos do atual pontificado, como a inédita nomeação de mulheres para altíssimos cargos administrativos no Vaticano e a formação de uma comissão especial para estudar em profundidade o papel das mulheres na igreja primitiva, algo que muitos interpretem como um primeiro passo para mudanças revolucionárias na estrutura eclesiástica milenar. As revelações surpreendentes de Antônio Domingues não apenas humanizam a figura do Papa Leão XIV, mas também oferecem um contexto muito mais amplo para entender suas decisões controversas e sua visão para o futuro da Igreja Católica. Elas mostram um homem profundamente marcado por experiências pessoais de sofrimento, dúvida e transformação, cuja missão parece ser trazer essas mesmas transformações para uma instituição milenar que muitos consideram resistente a mudanças. Você acabou de descobrir revelações surpreendentes sobre a vida do Papa Leão XIV, que explicam muito sobre suas decisões à frente da Igreja Católica. E você, o que achou dessas revelações? Elas mudaram sua percepção sobre o pontífice? Comente abaixo qual foi a informação que mais te surpreendeu. Foi a crise de fé na adolescência? O quase afogamento aos 9 anos? A visão de São Francisco antes do conclave? Ou talvez o desejo de dar mais poder às mulheres na igreja? Compartilhe este vídeo com amigos católicos e veja a reação deles a essas revelações impressionantes. E se você quer entender ainda mais sobre o atual pontífice e o que realmente pode estar por trás de suas decisões mais polêmicas, não deixe de assistir ao nosso vídeo exclusivo A Verdade Chocante por Trás do Papa Leão XIV e a Antiga Profecia que Assusta o Vaticano, que está fixado no primeiro comentário deste vídeo. Nele, revelamos conexões impressionantes entre o atual Papa e profecias que pouquíssimas pessoas conhecem. Até o próximo vídeo!